Olá, tudo bem com você? Começa mais um programa Espaço Viver Saudável, sempre trazendo aquele tema muito especial. Tudo bem, Júlio? Eu tô bem, Tati, e você? Tudo ótimo, sempre a gente pensando em quem está em casa, sempre aquela dica especial para se alimentar muito bem. Importante. E hoje é alimentação, inclusive, para o nosso querido telespectador da terceira idade. A alimentação para eles é realmente muito diferenciada, não é, Júlio? Tati, com certeza, né? Porque o metabolismo de uma pessoa que vai com o tempo, né? Obviamente, ficando mais velho, ele vai ficando mais lento, né, Tati? Então a pessoa precisa tomar alguns cuidados. E por isso esse programa hoje é fora do estúdio, porque a gente vem conversar com quem entende. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Tatiane Pinto, nutricionista clínica, esportista, futuramente pós-graduada em fitoterapia. Então, e fitoterapia também é um assunto super interessante. Hoje em dia ela está bem moderna, né? Porque realmente a gente utiliza muito das plantas para medicamentos. Tati, justamente eu ia falar isso, né? Porque a maioria dos medicamentos que nós tomamos vem das plantas. Então a fitoterapia está em alta. Agora, Tati, esse tema de hoje é muito importante, porque hoje é comum, né, principalmente na terceira idade, pessoas deprimidas, que se alimentam mal, pessoas que comem muito mal, né, Tati? Então é importante hoje esse programa porque a gente vai levar um pouquinho de informação para você envelhecer com mais saúde. Tati, eu sempre falo uma coisa, né? Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira. Exatamente. Né? Quando se aposenta? Esperando a aposentadoria. Aí se aposenta, não tem saúde. Exatamente, não cuida direito da saúde, né? Eu tenho um caso na família também, exatamente uma pessoa com depressão. Ela chegou numa certa idade que realmente ela se entregou. Acho que é porque ela teve a vida toda muito agitada e aí chegou na aposentadoria, ela realmente não consegue mais ter uma atividade nada saudável na vida dela, nem alimentação. Por isso alguns cuidados, né, Tati? Quando chega num caso, por exemplo, como esse de depressão, primeiro a gente precisa cuidar da saúde emocional, buscar um bom profissional nessa área. Obviamente esse profissional ele vai conduzir você para que você possa, né, ficar legal primeiro para depois se alimentar bem. Mas, Tati, hoje é muito comum depressão entre os aposentados, né? Você pega, por exemplo, os caminhoneiros, ele está acostumado com aquela vida agitada, estrada, Exatamente. de repente aposenta, ele se vê do lado da esposa, dos filhos e ele não consegue ficar bem. Então, Tati, é muito importante esse tema que a gente vai falar hoje, né? E é importante se alimentar bem. Agora, Tati, uma coisa muito importante, a alimentação para a terceira idade, saudável, não começa quando a pessoa está na terceira idade. É isso, eu pesquisei. Realmente você tem que se alimentar muito bem Muito antes para que você tenha né, sua vida saudável daqui para frente, né? Uma velhice muito mais saudável. Né? E outra coisa, Tati, isso está muito mais acessível hoje, né? Se você vai nos mercados, por exemplo, você encontra alimentos saudáveis com preço super acessível. Não é essa a desculpa, né? Não Júlio? é justamente, por exemplo, você não pode ficar em casa, eu não me alimento bem porque está tudo caro. Olha, é mentira. Né? Porque hoje, se você pesquisar, você encontra muitos produtos saudáveis com boa qualidade, porque isso também, viu, Tati, é uma preocupação até das empresas, né? Sim, hoje em dia se mudou muito, né? Justamente. Então, isso não pode ser desculpa. Pesquise, é óbvio, né, Tati, que para você também ter uma vida saudável na terceira idade, praticar exercícios, né? Dependendo da sua idade também, não sai por aí correndo não, né? Tem Mas que ter um acompanhamento de um especialista. justamente, procure um especialista. Olha, hoje muitas academias, Tati, você vê muitos idosos, muitas pessoas da terceira idade. E olha, a expectativa do brasileiro, Tati, ela vem crescendo ano a ano, né? Então, é muito bacana você ter saúde, você envelhecer bem. E para isso, obviamente, ninguém vai fazer isso por você se não for você. Você vai ter que sair da sua poltrona, né, Tati? Você tem que buscar um profissional, buscar ajuda, porque também, né, Tati, não existe nada milagroso. É preciso um esforço, é preciso mudar a mentalidade. Então, o programa de hoje ele vai falar um pouquinho sobre isso, como você na terceira idade se alimentar bem. E olha, Tati, a doutora Tatiane é fera, viu? Ela entende muito, né? Ela é fera, ela vai dar muita dica bacana. Inclusive, ela vai falar um pouquinho também para quem tem osteoporose, né? Quais são os alimentos ideais, né? Tudo isso. Isso, osteoporose é muito comum também nessa Sim. idade. Né? Então, agora, osteoporose, Tati, você não combate. Depois que você tem a osteoporose, né? Aí você, obviamente, você vai ter que fazer algumas coisas para amenizar as dores, Sim, porque as dores. você não combate mais. Então é muito importante essa prevenção. E olha, Tati, tem muita coisa em casa, tem muitos alimentos às vezes na nossa casa que nós não sabemos os benefícios que ele pode trazer para a nossa saúde, né?
Então, a ideia sempre do programa é essa, é levar para você informação, conhecimento, para que você passe a ter uma vida com mais qualidade, porque, Tati, nós somos o que comemos. Você falou pra gente, né, de frutas, verduras, legumes que às vezes a gente tem na geladeira ou vai fazer a feira e consegue trazer esse tipo de alimento que às vezes você não consome normalmente em casa. Mas aí com a ajuda do programa as pessoas começaram a aderir, né, colocar esse alimento também no dia a dia para poder cuidar da saúde melhor. Tati, a ideia do programa, apesar de ser o Espaço Viver Saudável Nato Clean, não é que você vá na Nato Clean consumir, a informação está aí para você vai consumir onde você quiser. É óbvio que a gente na loja tem uma variedade de produtos com preço bacana para você, mas não necessariamente te obriga, né? Então, Tati, tem muita coisa boa, né? Eu acho que as pessoas precisam conhecer mais. E esse é um hábito brasileiro, viu, Tati? A gente percebe muito hoje na loja as pessoas mais preocupadas, mais informadas, né? Sim, é diferente mesmo, né? As pessoas realmente se preocupam com a saúde, independente da idade, né, Júlia? Aquilo que você falou. Os idosos, eles requerem um pouquinho mais de cuidados. Mas as pessoas, hoje em dia, tem muitos esportistas, tem atletas, tem crianças que precisam realmente cuidar da alimentação. E você tem tudo isso lá na loja. Sem dúvida. Os idosos precisam de mais cuidado, Tati, porque o nosso corpo, ele vai envelhecendo. Sim. Né? Então, por exemplo, a hipertensão é muito comum. A hipertensão ela acontecer depois dos 50 anos de idade. Mas eu tenho um caso que não chegou nos 50 e já é hipertenso. Então, o nosso corpo vai envelhecendo, o nosso metabolismo vai ficando mais lento. Isso é comum, Tati. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você. É óbvio que quanto mais cedo você sabe, mais cedo você se previne, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu tento praticar muito exercício físico, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana. Eu vou na academia, eu tento bater um futebolzinho no final. Sou perna de pau, mas estou lá correndo, mas entendeu, Tati? É importante Tati? que você está praticando esporte. Justamente. Então, quando a gente fala de terceira idade, a gente não pode confundir, né? Então, quando eu tiver 60 anos é que eu vou me preocupar com a minha alimentação. Está errado. O importante é você saber antes, se prevenir, né? E com certeza, Tati, você se alimentando bem, eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente. Inclusive, a pessoa que está em casa, né, que também cuida dos idosos, ela também vai ter uma dica muito bacana, muito importante aqui com a doutora Tati, com o Júlio, que vai falar, que vai te ajudar um pouquinho também como cuidar desse idoso, né, que ele não precisa só de uma alimentação saudável, ele precisa de muito mais carinho, atenção. Então, fica ligado no programa, que realmente a gente vai trazer muitas coisas muito importantes para você com a doutora Tatiane Pinto. Então, a gente já volta.
Cuidar da saúde é fundamental. É por isso que há mais de 15 anos a Natuclean oferece mais de 2.000 produtos com toda a qualidade, garantia e atendimento personalizado. São produtos sem glúten, sem lactose, light, diet, suplementos, além de chás e farinhas e os produtos cosméticos. Adquira já seus produtos naturais com a Natuclean. Ligue 0800 772 6699 ou 3224 5424. Na Nogueira Padilha, número 20. Natuclean. Viver é saudável. Estamos de volta agora aqui com o programa Viver Saudável, agora com a doutora Tatiane Pinto. Obrigado por nos receber, viu, doutora? Eu que agradeço. Doutora Tatiane, ela é nutricionista, clínica, esportista e agora também fazendo a graduação em fitoterapia? Sim. Que legal, que bacana. Obrigado. Olha, esse tema que a gente está falando hoje, doutora, terceira idade, alimentação para terceira idade, é um assunto muito bacana, muito interessante, né? Hoje muitas pessoas se aposentam, né, ficam em casa e daqui a pouco não tem nada para fazer, e isso vai acabando também atrapalhando a alimentação. Doutora, a partir de que idade a pessoa precisa começar de fato a se preocupar? Pode ser a partir dos 65 anos, quando ela já entra na terceira idade, ou antes. O ideal é que desde pequena ela já venha inserindo numa alimentação saudável. Isso já começa com os pais, tendo uma alimentação saudável, passando para os filhos, quando esse filho ele já estiver adolescente, adulto, e for um idoso mais saudável, porque na hora que ele chegar nessa terceira idade, ele vai chegar bem. É verdade que depois que a gente vai ficando mais velho, o gosto pelos alimentos ele muda? Sim, o paladar, o olfato, Por quê? A gente vai perdendo ele ao longo do tempo. Por isso que essas pessoas, elas tendem a ter deficiência em várias vitaminas e minerais, elas tendem a perder mais massa magra, ter uma osteopenia até, por essa falta da alimentação mesmo. Então, às vezes, eles vão se tornando bem deficientes. Doutora, é muito comum, né? Um idoso ele toma muito medicamento. Isso também atrapalha bastante? Sim, interfere, tem a interação entre fármaco e nutriente. Então, às vezes, um medicamento ela pode tirar a absorção de algum nutriente, ou o nutriente até absorver com esse medicamento. Por isso que um bom especialista, um bom profissional vai saber o momento certo de dar cada alimento para não interferir na medicação dele. O ideal, né, doutora, sempre é buscar um profissional antes. Exatamente. Entendi. Exatamente. Muito comum hoje, por exemplo, eu faço academia e venho percebendo isso com frequência. Cada vez mais idosos frequentando a academia. Exatamente, é bem isso. Hoje em dia eles estão se cuidando muito. Tanto que a gente vê aí, até na mídia mesmo, tem gente de 90, 80 anos correndo maratonas. Chegam atrás, mas chegam. Então, assim, tá muito legal. Entendi. Doutora, um assunto interessante também. Por exemplo, hoje a casa de repouso ela vem crescendo bastante, Sim. né? Para essas pessoas que cuidam, alguma orientação para esse pessoal? Principalmente quem está no dia a dia com o idoso, alguma A primeira dica? coisa, o alimento que melhor eles podem dar é carinho e amor em primeiro lugar. Que legal. Em segundo lugar, claro, cuidar bem da alimentação desses idosos, porque eles são bem deficientes de vitaminas e minerais, principalmente zinco, magnésio, cálcio, que eles vão perdendo ao longo do tempo. Então, o ideal é que esse alimento seja bem higienizado para começo de conversa, né? Ele está fazendo bem. A manipulação é muito também importante, Bacana. sempre com muita higiene, porque tem alguns idosos, pelo alguns problemas de saúde que eles trazem, a imunidade deles já tão baixa, então às vezes algum alimento que eles comam que não esteja com tanta higienização pode prejudicar esse idoso também. Entendi. Doutora, você é especialista, né, na área esportiva também. Tem recebido muito idoso aqui já no seu consultório para alguma consulta? Sim, sim, Que legal. sim. Que estão praticando atividade física, que vão correr em maratona, ou que estão fazendo musculação, que querem ganhar um ganho de massa muscular aí. Que bacana. Então, assim, esse público também eu atendo bastante aqui. Outra coisa que deve ser comum, né, e a gente percebe isso, por exemplo, na terceira idade, a arcada dentária de um idoso ela é muito deficitária. Alguma dica específica para esse idoso que tem dificuldade na mastigação? Sim, às vezes ele tem a dificuldade por não ter mais a dentição, uma prótese, isso vai interferir que ele coma certos alimentos. Alguns alimentos que sejam de difícil também mastigação. Então, o ideal é que se faça esse alimento mais pastoso, mais líquido, uma refeição mais branda, para eles conseguirem se alimentar e ter esse aporte, no caso, de necessidades que ele tem. E, no caso também, o intestino desse idoso, ele começa a ficar mais lento, pela motilidade mesmo, que vai perdendo a força do intestino. Então, os alimentos, quanto mais fibra eles colocarem na alimentação, é melhor para ajudar nesse trânsito intestinal. Porém, vale ressaltar que esse idoso ele não bebe muita água.
E se Qual é a eles- recomendação diária? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar 2 litros de água a dia. Isso, eu fico com uma garrafinha do lado da minha mesa. Então, eu calculo pelo quilo de peso. Então, Entendi. cada um tem um tanto de aporte de ingesta, no caso de água, que ele precisa. Então, isso é muito individual. 2 litros é o preconizado, Entendi. né? Então, pelo menos Mas 2 isso litros. depende de cada De organismo. cada um. Só que tem idosos que não chegam a tomar um copo de água. Às vezes não toma nenhum. Nossa. Então, assim, o ideal é policiar para que esse idoso ele ande com a garrafinha de água. Pelo menos onde ele estiver, está sentado esperando uma consulta ou qualquer lugar, a água está fácil, então eles vão beber. Esperar eles irem lá no filtro para tomar água, eles não vão. E acho que também uma dica importante, né, doutor, é para quem está em casa e tem um idoso em casa, né? Porque Exato. às vezes o idoso precisa muito dessa ajuda, né? Precisam. Da mãe, da esposa, às vezes do filho, né? Às vezes ele não se alimenta bem, porque às vezes ele tem dificuldade na locomoção, né? Então esse pessoal também Exatamente, Uma coisa legal, por exemplo, minha mãe já tem 71 anos de idade, né? Eu vejo que ela é bem ativa, enfim, né? A gente também está sempre junto. Mas eu percebo que tem muitas pessoas que às vezes não se alimentam porque ficam em casa sozinhos. Uma dica prática para esse pessoal? E às vezes tem a preguiça também, que dá para cozinhar só para a gente fica mesmo com preguiça, né? normal. Então, o ideal é que se programe, se organize e já deixe esse alimento tudo pronto, nas porções ideais. Hoje em dia, as marmitinhas fitness que tem por aí são, nossa, de grande ajuda. Então, dá para você se programar e já fazer. Então, no final de semana, que você recebe lá os seus parentes, o filho, alguma coisa nesse sentido, algum parente que venha visitá-lo, já ajudar ele a preparar essa alimentação. Então, já deixa tudo preparado, já fazer assim, meio quilo de arroz, já faz ele, deixa preparado. E não perde a as constância? vitaminas? É isso? Não perde. O arroz, Tem algum prazo então, pra o isso? arroz, tudo que vai óleos, ovos, leites, não pode congelar, pela legislação. Porém, eu congelo lá em casa e fica muito bem. Tranquilo. Só que assim, o problema é a consistência que você vai congelar. Então assim, você sempre deixar ele al dente, nunca cozinhar muito, porque senão ele vai desfazer a hora que você esquentar ele para requentar. Então o ideal é você fazer o arroz, o feijão, já deixar tudo eles congelado na porção que você vai comer, até a carne. Lá em casa eu já deixo refogada, já deixo pronta. Porque também minha vida é corrida, não tenho muito tempo de ficar preparando. Então depois é só esquentar. Fica fácil, rápido. E é saudável uma alimentação, Que legal, né? uma dica importante. E tem diferença ser micro-ondas ou no fogão, alguma coisa? Não pode ser no micro-ondas então também? pode ser, desde que esteja com a vasilha própria para ser descongelado, não tem problema nenhum. Que legal, uma bela dica prática, né? Você pode chegar na segunda-feira, já pensa até na sexta, não deixa de se alimentar bem. Deixa tudo pronto, E também cuidado com a quantidade de sódio, porque como esse idoso ele vai perdendo o paladar, às vezes ele pode começar a se queixar que está sem sabor essa comida, mas não é que está sem sabor, ele está perdendo o paladar, então ele não sente tanto. Então aí a pessoa vai lá, acrescenta mais sal. Então o ideal é que se tempere com bastante condimento, porque senão ele pode vir a se tornar um hipertenso ou ter outras patologias. Entendi. Pelo excesso do sódio. Entendi. Então tomar cuidado também no que vai temperar a comida desse idoso. Legal, doutor. Olha, esse programa é para você que está em casa. A ideia do programa aqui, doutor, é sempre levar informação para as pessoas, orientação, né? E hoje o programa está sendo bem bacana porque o Brasil tem uma tendência, né? E essa é a tendência de se tornar um país com mais idosos, né? Exatamente. Então eu acho que também a alimentação na terceira idade, ela começa na fase adulta já. Quando mais a pessoa saber de informação, ela vai envelhecer com mais saúde. Daqui a pouquinho estamos de volta com a doutora Tatiane Pinto.
Estamos de volta agora aqui com o programa Viver Saudável com a doutora Tatiane Pinto, nutricionista clínica, esportista e futuramente pós-graduada também em fitoterapia. Fera, hein? Parabéns, viu, doutora? Obrigada. Doutora, uma informação importante também que eu queria passar para quem está em casa. Por exemplo, como adotar, né, uma alimentação saudável? Porque assim, as pessoas muito falam, né, de tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Eu se baseio muito por mim também. Por exemplo, eu estou criando muito esse hábito, hoje sou bem disciplinado. Mas para quem está em casa e assim, poxa, eu vou partir do zero, me alimento mal, qual é a dica que você dá para esse idoso, principalmente o idoso, né? Porque hoje o tema é alimentação para a terceira idade, uma dica prática para no dia a dia ele ter uma boa alimentação, né? Sem aquela loucura. O que eu mais percebo dos meus pacientes mesmo aqui de consultório é que eles não realizam o café da manhã ou o lanchinho entre as refeições. E é essencial. Exatamente, porque você passou lá dormindo entre 7, 8 horas, 6 horas, onde você não levantou para comer, você estava dormindo. Mas como você estava vivo, você estava gastando. O pulmão estava oxigenando, sangue fluindo, tudo isso tem um gasto calórico. Entendi. Então, quando você acorda, você tem que repor essa energia que já foram gastas. Então, o ideal é tomar um bom café da manhã. Esse café da manhã ele tem que ser completo, com uma fonte de carboidrato, que vai dar energia. Que aí entra um pão, um pedacinho de bolo simples, bolacha, torrada, uma fonte de proteína, que daí pode entrar um iogurte, um leite, que eles são ricos em cálcio também, Entendi. Que é excelente para o idoso, uma fonte de gordura, gorduras boas. Aí pode até entrar uma oleaginosa, umas castanhas, nozes, ou mesmo linhaça, quando a gente fala de castanha, doutora, assim, por exemplo, qual a quantidade ideal? Né? Não é pegar também uma... Não. 30 gramas eu coloco de oleaginosa misturadas. E Exato. Isso pode ser consumido durante o dia? Sim, pode ser consumido durante o dia ou um lanche. Pode-se colocar legal. ele num lanche junto com o iogurte, entre o lanche da manhã ou o lanche da tarde. Eu indico muito à tarde. Eu gosto de colocar as oleaginosas à tarde e à noite. À noite para melhorar o estresse oxidativo, modular ele. E durante a tarde para uma pessoa que é ansiosa ou tem uma depressão ou tem tendência mesmo à depressão. Eu coloco ela à tarde. E se fala muito em frutas, assim, teria alguma específica que você recomenda para esse pessoal? Então, todas variadas. Quanto mais colorido for a alimentação desse idoso, melhor vai ser. Eu por exemplo, gosto muito de banana. Assim, 10 horas da manhã eu adoro comer uma banana. Banana eu indico à tarde. À tarde, banana prata, uma banana prata, porque ela é rica em vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B vai ajudar tanto na memória desse idoso, porque ele vem ter uma memória mais deficiente, e também ela ajuda a liberar L-triptofano, que libera a serotonina, o hormônio do bem-estar. Então ele fica menos ansioso, menos estressado. E mais feliz. E daí com 2 castanhas do Pará e mais um iogurte, é a fonte a receita que eu dou aqui, que são fontes para eliminar a ansiedade e a depressão. Doutora, a gente sabe que... por exemplo, eu percebo que o consumo de açúcar, demerara, açúcar de coco vem crescendo muito. Açúcar eu sei que não é bom em nenhuma idade em exagero, né? Não. Para o idoso, é muito perigoso? Sim, por esse, como a gente já falou sobre o paladar dele, ele vai perdendo, então ele tende a colocar mais. Então ele vai acrescentando e não vai sentindo, ele vai vendo que não está adoçando, ele vai colocando mais. E tem que tomar cuidado com esses açúcares também, mesmo demerara ou de coco, mascavo. Porque vale lembrar que eles são açúcares. Sei. Então eles têm uma absorção mais lenta, mas são açúcares também. Então assim, tem que colocar pouco. Não adianta também colocar um bom açúcar e querer colocar bastante, que não vai adiantar. Doutora, é muito comum, né, na terceira idade, ou na maioria dos casos, a pessoa ter osteoporose, a memória começa a falhar, a concentração. É muito comum depressão hoje. Exatamente. Isso tem tudo a ver com a má alimentação? Tem a ver. Às vezes, um paciente que eu pego, que eu melhore o aporte de vitaminas e minerais dele, ele melhora a ansiedade e melhora a depressão. Às vezes é falta de vitaminas e minerais no corpo. Pode ser também, ou pode desencadear de algum trauma que ele venha sentir, né? Mas assim, os alimentos que eu coloco muito para ajudar na memória deles, eu coloco ovos, que a colina que tem na gema do ovo, ela ajuda a produzir novos neurônios, que ajudam também para que esse idoso ele raciocine melhor. Fontes de vitaminas do complexo B, entra também as leguminosas no geral, feijão, lentilha, o grão de bico, folhosos verdes escuros, fonte de zinco, de magnésio, de cálcio. Assim, tomar sol, porque não adianta nada também comer fonte de cálcios se a vitamina D estiver baixa. O sol indicado, doutora, sempre aquele de preferência antes das 10, né? Porque, ou tem... Porque isso todo mundo fala isso, tome cuidado com o sol. Qual é o indicado?
Então, esse daí tem um médico, né, especialista, que pode falar melhor do que eu. Só que assim... Que só vem a vitamina D, né? Exato, que é transforma o colesterol em vitamina D, exatamente. Só que assim, o melhor sol é o do meio-dia. Só que aí você escolhe, ou você tem vitamina D ou você tem um câncer de pele. Tem que tomar cuidado. Então, por isso que é indicado tomar antes das 10 da manhã. Entendi. Por isso, né, doutora, que sempre uma orientação com um bom profissional é importante, Exatamente. né? Quando a gente está falando aqui de osteoporose, memória falha, concentração, você consegue diagnosticar isso Sim. aqui, né? Prevenir. E prevenir. Exatamente. Eu sempre falo que a prevenção é mais barato do que o combate. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou no nutricionista porque é caro. Porque ela vai me passar um cardápio que ele é caro. Depende de cada profissional. Aqui, eu me adequo aos meus pacientes, aqui eu falo para eles, eu que tenho que me adequar a vocês, não vocês a mim. Porque isso não é fácil, eu deixo uma dieta pronta, dou para todo mundo igual. Mas não, cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem um tipo de patologia, cada um tem um estilo de vida. Tem um que tem uma vida mais prática, outro muito mais corrida, tem gente que cozinha, tem gente que não cozinha. Então eu tenho que me adequar a todos eles, eu entrar na vida deles e conseguir mudar isso, não eles entrarem na minha vida profissional e se adequarem a mim. Então, eu tenho que me adequar a cada um deles, porque cada um tem uma necessidade. Doutora, e legal desse programa, porque assim, né, quando a gente fala de alimentação saudável, eu até concordo que antes, há 5, 10, eu não sei, quando se falava em alimentação saudável, puxa, é caro. E eu percebo que você tem esse cuidado, né, de se adaptar ao perfil do cliente, né, porque hoje é muito possível você cuidar da sua alimentação em todos os níveis, né? Sim, com certeza. Tem produto bom, de qualidade, mas também tem produto bom com preço bom. Tem. Tem muitos produtos que são bons, mesmo e baratos. Hoje em dia, os chás, por isso que eu estou entrando para fitoterapia agora, estou fazendo essa pós-graduação, porque hoje com chá, com as plantas, a gente consegue prevenir muito tipo de patologia ou até ajudar quem já tem um diabético mesmo. Hoje em dia, no mercado, tem uma gama de produtos, tanto de chás, de farinhas, que ajudam a diminuir essa glicemia. Que legal, bacana. Doutora, bacana, né? Obrigado pela essa entrevista. Para quem está nos vendo, e com certeza o pessoal agora vai querer o seu contato, né? Como faz para te achar? Qual é o meio mais fácil? Então, nas minhas redes sociais, eu tenho uma fanpage no Face, que é a doutora Tati Pinto, nutricionista. Aliás, eu sigo, viu, gente? Eu acompanho a doutora Tatiane, muito legal. Obrigada, eu agradeço. Tem meu Instagram, que é @TatiGPinto. Lá, geralmente, eu dou dicas de alimentação, eu já vi, de ótimo. treino, falo um pouco de alimentos, falo um pouco do tipo de cada patologia. E tudo que eu dou lá, dicas de fáceis, rápidas e saudáveis. Legal, doutora, obrigado. Eu que agradeço. Por esse espaço do seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito concorrida e muito bacana, né, essa entrevista, porque eu acho que a gente deu oportunidade também para você que está em casa, principalmente, que é idoso ou que futuramente vai se tornar um idoso, de você ter mais informação, né, e se prevenir, porque a prevenção ela é muito importante, né, doutora? Exatamente, prevenir é barato. Obrigado, pessoal, até o próximo programa Viver Saudável.